Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa humilde casa. Uma alegria vê-los aqui, mesmo com a chuva que a nossa cidade tem recebido desde ontem. Vejo como bênção também, né? Vamos à nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Senhor Jesus Cristo, Mestre amigo, médico incondicional das nossas almas, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite que iniciaremos os nossos trabalhos. A partir de uma conversa, de um tema extremamente necessário e importante a todos nós. A culpa. O que a culpa, por vezes, nos faz. O que ela causa em nós. Como reagirmos, Senhor? Rogamos que inspire o nosso irmão Alessandro na noite de hoje, com as palavras e as reflexões que todos nós necessitamos. Nós agradecemos a Tua presença, Senhor, a presença dos nossos mentores e amigos espirituais. Agradecemos as presenças dos nossos coordenadores espirituais, que nos permite a realização dessa tarefa e de todas as outras que nos propomos realizar com amor, com vontade, com dedicação. Rogamos a nossa Mãe Santíssima que volte o seu olhar caridoso e amoroso à nossa humanidade, aos nossos irmãos que vivem no orbe terrestre, amparando e acolhendo as necessidades de todos nós, encarnados e desencarnados. Que Maria Santíssima possa, na noite de hoje, manter os nossos corações e as nossas mentes serenas, para que possamos absorver o máximo da mensagem da noite. Que assim seja. Bem, gente. Boa noite mais uma vez. Vamos agora aos nossos recados. As nossas atividades acontecem às segundas e quartas, sempre às 19h30. Segunda-feira nós temos palestra e na quarta nós temos o estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita. Ok? Por enquanto, este livro. Quando ele finalizar, nós entraremos com outros estudos, talvez sobre a mediunidade, né? Aquilo que Allan Kardec nos orientar, ou nos orientar, daqui a pouco vai estar todo mundo achando que Allan Kardec é o mentor da casa. Não é não, tá? Só me expressei errado. Deixar claro, né, São? E quem está assistindo ali, quem está aí, vai falar assim, ixi, o menino ali está obsediado. Já tem Allan Kardec como mentor, ó a conversa, né? Então, dentro daquilo que Allan Kardec nos trouxe, se propôs a codificar, não é? Graças a Deus ele teve essa disposição e disponibilidade. E com ele, a sua esposa, Dona Meli. Sem ela teria sido muito difícil, né? Falamos das nossas atividades, vamos falar dos quadros, dessas telas que nós estamos vendo expostas. Essas telas foram pintadas nos dias 3 e 4 deste mês, lá na SEAV, pelo médium Jerônimo Campos, né, de Salvador. É um trabalho mediúnico,
E essas telas irão a leilão, não só essas, como todas as outras telas, são 21 no total. Foram 3 casas envolvidas nesse trabalho. Não é? A SEAV, claro, é idealizadora, realizadora deste trabalho, nos convidou e convidou a casa Jesus de Nazaré, não é isso? Lá de Itanhaçu. Então, essas 3 casas estiveram presentes, não é? E temos aí essas telas. Essas telas são do Maria e elas irão a leilão nos dias 22 de novembro e 20 de dezembro. Será dia de sábado, às 17 horas, lá na SEAV, tá, gente? Não é no Maria. Nós levaremos as telas para a SEAV, faremos em 2 etapas, porque são 21 telas, é muita coisa para a gente fazer esse trabalho do leilão em um dia só. Fica muito extenso, né? E preferimos fazer em 2 etapas. Então, 22 de novembro e 20 de dezembro, estejam presentes aqueles que desejarem, né, ter uma tela dessa, não é, ali com os espíritos que estiveram presentes, né, reproduzindo aí as suas artes. Portinari, Van Gogh, né, entre outros. Bom, ainda estamos com a nossa rifa solidária. A rifa tem como prêmio 9 livros de mensagens de Chico Xavier, e a rifa é em prol da estruturação da nossa casa. Já falamos outras vezes, estamos tentando mudar, ampliar, mudar o salão de local para acolher melhor vocês, para não ficar tão apertadinho assim. Né? Vai continuar apertadinho, aconchegante e acolhedor. Mas com a possibilidade de termos aí mais visitantes. E também para as sessões de psicografia, porque as sessões acontecem nesse salão, não é? E na sessão de psicografia vem muito mais pessoas, não é? Então a gente precisa de um local que acolha mais pessoas. E por falar em psicografias, dia 2 de novembro teremos mais uma nova sessão. Ok? 2 de novembro vai ser o primeiro domingo de novembro, não é? E às 9 horas da manhã, tá bom? Nós abriremos os portões. Mas já falei demais e agora vamos falar sobre a palestra de hoje. Nosso irmão Alessandro, ele estudou e se preparou para nos falar sobre a culpa. Então, a culpa é um sentimento que, quando bem compreendido, pode se tornar um valioso instrumento de crescimento espiritual. Isso é uma verdade. À luz da doutrina espírita, ela não deve ser vista como castigo, mas como o despertar da consciência para os equívocos do passado. O arrependimento sincero é o primeiro passo para a libertação interior, conduzindo o espírito à reparação. A ação necessária para restaurar o equilíbrio e conquistar a paz verdadeira. Nesta reflexão, veremos como o amor, o perdão e a prática do bem transformam a culpa em aprendizado e evolução. Não é isso? Então, com a palavra, o nosso irmão Alessandro. Jesus te inspira. Boa noite, gente. Prazer estar aqui para a gente. Antes de começar aqui, a gente está comentando o seguinte. Imagine que situação, na hora de começar uma apresentação dessa aqui, o computador dá um problema. O que a gente faz? Chorar não adianta, né? A gente tem que dar um jeito e continuar, né, a conversa. Mas como ele não deu problema, vamos usar aqui para a gente poder estar conversando um pouquinho. Oi, onde é que fica a segurança geral lá? Então vamos lá, gente.
Hoje a gente vai falar sobre a culpa. Como a gente sempre comenta aqui, a gente sempre traz alguns temas que a gente evita ao máximo de sair sangue, né? Vamos dizer assim. São temas realmente complicados e traz muita dificuldade de entendimento às vezes, traz muito peso, né? Na questão de culpa, se é culpado e tal. Mas a gente tenta trazer de uma forma leve para a gente poder entender e que todo mundo saia daqui hoje no intuito de nós somos culpados? Somos, muitas vezes nós somos culpados. Mas que a gente procure resolver essas pendências que cada um de nós temos. Viu? De uma forma tranquila, de uma forma leve. E ainda falando sobre a culpa, ontem nós estivemos num seminário em Caeté. Por falar em Caeté, tem o Centro Espírita de Caeté, funciona lindamente. Vários projetos, é uma coisa que a gente vai copiando, né? É importante a gente se organizar uma hora para dar uma visita, né? Para a gente poder ver como eles funcionam e pelo jeito funciona muito bem. Esse seminário fala de... Me lembra aí, Paulo? Paulo é meu... Dores da Alma, que fala sobre culpa, depressão, medo e depressão. São 3 pessoas, né? Dentre essas 3 pessoas, Sarinha tá, Sara minha irmã. E aí cada um fala sobre um tema, discorre sobre um tema. E o que eu achei interessante também é que eles seguem essa mesma linha nossa, que é uma linha leve, né? É uma linha leve, não tirando a responsabilidade de cada um da gente, que a gente sabe que nós somos responsáveis, mas que a gente entenda diferente, né? Então, vamos começar a nossa conversa. A culpa pode ser comparada a uma ferida aberta por sua capacidade de expor, sensibilizar e prejudicar a saúde, exigindo um processo de tratamento consciente e responsável para ser curada. Eu trouxe esse processo aqui porque eu entendi a culpa como se fosse uma ferida aberta, tá? Uma ferida, você sofreu ali um machucado. E o que acontece com a ferida se a gente não cuida dela, né? Então, a tendência é infecção, é aumentar o processo de pus ali, de tal. Então, só vai piorando a situação. Então, a culpa, muitas vezes, começa com uma coisa pequena, né? Alguma coisa, algum delito, alguma falta que a gente cometeu, começa pequeno. E se a gente não cuida, não trabalha aquilo ali para estar buscando a cura, ela vai aumentando cada vez mais. É como uma ferida, realmente uma ferida aberta. Então, os objetivos principais da nossa conversa de hoje. Diferenciar culpa saudável de culpa paralisante, porque a culpa existe esse processo de paralisar, que muita gente, eu acho que por falta de forças mesmo, por falta de conhecimento, por falta de apoio, né? Muita gente, quando cai numa situação dessa, paralisa, né? E aí é onde mora o grande problema, né? Por quê? Porque se você não trabalhar aquilo ali, a tendência é cada vez aumentar. Nós temos que saber, é importante que a gente saiba, nós somos seres duais. O que seria isso? Nós temos processos de dia, de noite, de alegria, de tristeza, né? Nós temos isso aí o tempo inteiro, né? E é aquela questão do lobo. Nós temos o lobo mau e o lobo bom. Aí um sábio perguntaram a um sábio, e aí qual é realmente o que for mais forte? E o mais forte é o que você mais alimenta. Então, se nós alimentarmos esse lado escuro nosso, né, vamos dizer, que todos nós temos, cada vez mais as situações só vão piorando. Agora, Ricardo, identificar a origem da culpa.
Identificar a origem da culpa, transformar a culpa em responsabilidade. É o que a gente sempre fala da questão da responsabilidade. Fornecer ferramentas para lidar com a culpa, reconhecer o papel da culpa nas relações, promover o autoconhecimento e o perdão. Culpa é a responsabilidade por um ato ou omissão que causou dano, seja no sentido jurídico, psicológico ou religioso. Então, é a responsabilidade por um ato, alguma coisa que nós fizemos ou omitimos, né? Porque às vezes a gente cometeu sim alguma coisa, só que nós não assumimos aquilo, né? Ou algumas situações também, igual eu estava comentando com Paula, situações patológicas, né? Mas aí foge do que a gente está falando, porque realmente tem umas situações patológicas que a pessoa tem necessidade de tratamento mesmo, psicológico e psiquiátrico e tudo mais, que eles não assumem mesmo, né? Mas não é o caso. Então, psicologicamente, é um sentimento de reprovação sobre si mesmo ao acreditar ter falhado. Juridicamente, é a reação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente que causa prejuízo ao outro. Então, aquele ato que nós cometemos que nos prejudica ou prejudica ao outro, nos traz automaticamente um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, como o sentimento de medo, como vários outros sentimentos negativos, se não tratados, se não trabalhados, vão só aumentando, né? Então a culpa é o chamado da consciência para o recomeço. Sempre que erramos, temos a chance de recomeçar. Então, compreendendo, libertando e transformando os sentimentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Eu trouxe essa frase aqui, que às vezes é uma coisas assim que a gente comete no nosso dia a dia, que às vezes a gente acha tão simples, né? Um simples ato de jogar um papel no chão, de jogar, como a gente vê nas estradas, que é uma coisa terrível, mas a gente ainda vê muito isso, de jogar uma latinha para fora do carro, de jogar um papel para fora do carro. Então, assim, às vezes uma coisa tão simples, mas que pode provocar um dano terrível, né? Uma falta, na verdade, é uma falta de educação mesmo, né? Então, e essas coisas simplesinhas que a gente fala, tão simples, mas quando a gente vai deixando de fazer isso aí, a gente só vai melhorando. E as questões que a gente fala assim, nós falamos que nós somos rodeados de espíritos, né? Aí como é que eu sei se eu sou rodeado de espírito bom ou de espírito ruim? Depende das coisas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Então, se buscamos fazer sempre o bem, sempre nós somos acompanhados de espíritos bons. Caso contrário, do mesmo jeito. Não significa que os espíritos inferiores não estejam conosco. Sim, eles estão conosco também, procurando aquele 1%, né, Laércio? Aquela pequena fatia de uma falha nossa para poder se juntar, para poder ter a sintonia de juntar conosco. Então, claro, podemos errar, podemos. Vamos errar? Vamos. Mas sempre com essa situação. Vamos errar, vamos precisar acertar o que erramos e vida que segue, né? Sem esse peso terrível na cabeça que muitos trazem de ficar se culpando o tempo inteiro por ter feito algo errado e só prejudica. Depois que chega. O que é a culpa? Sentimento de auto-reprovação diante de um erro real ou imaginado. No Espiritismo, é instrumento educativo da consciência e não condenação eterna.
o que nós falamos, né? Nós sempre temos a capacidade de melhora. Nós somos seres inteligentes que podemos estar sempre buscando melhorar. Aí tem outras questões que comentam no Livro dos Espíritos, que comenta se nós, na sintonia que estamos, podemos nos tornar espíritos puros. A gente não tem nem noção do que é um espírito puro. Nem passa pela nossa cabeça o que é ser um espírito puro. Mas nós podemos, sim, diante do que nós temos, da literatura que nós temos, da inteligência que nós temos, da capacidade de raciocínio que nós temos, de ser muito bons. Então, para se libertar da culpa, é preciso assumir responsabilidade, perdoar a si mesmo e, se necessário, muitas vezes, claro, buscar apoio profissional. Outros caminhos incluem praticar o autoconhecimento, estabelecer metas realistas, criar novos hábitos e buscar o autoconsciente através de atividades que promovam o bem-estar físico e mental. A gente sempre comenta também que, paralelo a esse processo todo, é importante que a gente procure lugares que tragam esse tipo de pensamento a nós. Hoje aqui no Maria, nos centros espíritas, em muitas casas religiosas, trazem essa conexão que a gente busca com a espiritualidade. Então isso nos faz muito bem, né? Então por que não procurar, persistir? Eu tenho certeza que muitos daqui hoje tiveram dificuldade de chegar aqui hoje, né? Você vai sair de casa, chega uma pessoa em cima da hora, ou o carro dá problema, várias coisas acontecem. Mas é importante que a gente venha. Por quê? Porque conosco ali sempre tem espíritos, né, vibrando na zona inferior. Os nossos irmãos, nossos queridos estão sempre ali conosco. E a gente vindo a uma casa espírita, a uma casa religiosa, nós trazemos ele também, estão todos aqui conosco, também prestando atenção nas palestras, muitos já sendo atendidos. Os trabalhos no centro espírita, a gente tem que ter essa noção, não para. Nós temos reuniões aqui às segundas, às quartas-feiras, mas nós vamos imaginar, nós temos certeza de que aqui funciona o tempo todo, 24 horas. É um pronto-socorro da espiritualidade, portanto, não para. Né? Então é importante que a gente tenha essa certeza. A libertação da culpa, meu pai está pegando pesado, viu? A libertação da culpa pode ser um processo longo e pessoal, e algumas abordagens podem ser mais eficazes para algumas pessoas do que para outras. Isso aqui é importante dizer, né? Porque muita gente nos procura no centro espírita, reclamando suas dores, seus processos, seus problemas, e às vezes a pessoa chega no centro espírita, assiste uma palestra, passa na sala de passe, recebe um passe e volta para casa normalmente muito leve, muito tranquilo. Volta bem. E de repente essa pessoa some do centro espírita. Mas por que some? Porque teve esse alívio. Para ele ali foi o quê? Foi um analgésico. Eu estou com dor de cabeça, eu tomo analgésico, passou, não preciso mais voltar. Entendeu? Então, diferente de muitos de nós aqui, nós estamos buscando o centro espírita para conhecimento, para aprendizado e, paralelo a isso, também tratamentos. Então, os passos. Primeiro passo, arrepender do que provocamos, do que ocasionamos para termos essa culpa. Segundo passo, expiar. Terceiro passo, reparar. Para a gente perceber que não é uma coisa assim tão simples, né? Não, eu só vou perdoar ali e pronto. Não. Arrependimento, expiação, reparação. É um processo para a gente ter certeza de que nós curamos daquilo ali.
O arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para pagar as faltas. O céu e o inferno está lá no capítulo 7. A culpa é o início do arrependimento, impulsiona o progresso moral. Então, como eu disse, não é uma coisa tão simples, mas é possível que a gente busque essa cura dessa ferida que está aberta, né? Que a gente possa cuidar dela com muito carinho, muito cuidado. Tipos mais comuns de culpa. Culpa real por atos conscientes do erro, aquela culpa que a gente sabe que a gente errou realmente. Culpa ilusória, acusações injustas a si mesmo. Aqui pode começar uma auto-obsessão, que muita gente acha que tudo o que acontece é culpa de espírito. Né? Porque eu estou sendo obsidiado. Só que ninguém quer assumir a culpa. Né? A culpa é de todo mundo. A culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é de meu pai, é de minha mãe, a culpa é da minha esposa, não é minha esposa. Só que a gente não quer assumir, ninguém quer assumir a culpa. Então a gente vai sempre terceirizando essa culpa e começa assim a auto-obsessão, começam os processos obsessivos. Culpa moral ligada à ética e à consciência, culpa religiosa, nascida de crenças rígidas. Aqui, normalmente, são aquelas religiões que tudo é proibido. É proibido isso, é proibido aquilo e tal, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Só que, às vezes a gente fica dentro de casa assim, né? Não pode ir para a festa não. Só que a cabeça da gente está lá na festa. Eu não fui, mas minha cabeça está lá. Então, em relação à energia, nós estamos absorvendo, nós estamos vivendo aquela energia ali o tempo inteiro. Culpa inconsciente, aí agora de vidas passadas, né? Mas tem tratamento também, né? Qual seria um tratamento? Vamos supor aqui, eu não tenho mínima noção de coisas que nós fizemos no passado, em outras vidas. Tem uma noçãozinha, claro que a gente vai, né, juntando uma coisa com a outra, mas a gente não tem essa noção, essa certeza. Só que essa culpa consciente, como é que a gente trabalha isso? Fazendo bem. A gente vai reparando, fazendo bem, tratando bem os outros, trabalhando espiritualmente, onde quer que seja, não precisa ser somente dentro do centro espírita. Tem gente que não tem mínima noção de conhecimento religioso nem nada, mas que faz o bem. Né? Eu vou lembrando dos casos, mas se eu for contar tanto caso, não tem condição não. Exemplos práticos. Culpa real, arrependimento por ter ferido alguém. Culpa ilusória, sentir-se culpado pela doença de um familiar. Aqui existe na situação o seguinte, como eu comentei também, eu sempre comento em outras palestras, em outras conversas, né? Que muita gente já começa a tomar tranquilizante desde cedo. A gente que trabalha em posto de saúde, trabalha em consultório, trabalha mexendo com gente. A pessoa chega e fala, eu estou tomando tranquilizante. Por quê? Porque minha avó tomava, porque minha mãe toma, porque isso, porque aquilo. Então você vê que é um processo de sofrimento constante. A pessoa fica girando em torno daquilo ali o tempo inteiro. E vai curar como? Vai achar a cura como? Tem que romper esse ciclo. Certo? Culpa espiritual, tendências à autopunição. Cada um de nós é o artífice da própria felicidade. Cada um somos responsáveis pelo nosso crescimento. Então, na questão 469 do Livro dos Espíritos, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A gente já falou, né? Mas vamos para a questão. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis, né, a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Se a gente baixar a guarda, eles vão tomar conta de nós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Aqui a gente sempre comenta que
A nossa conexão com a espiritualidade funciona como se fosse realmente um rádio. Que frequência que a gente está vibrando? O que que a gente está pensando? O que que a gente está ouvindo? Como que a gente está se alimentando? Tudo isso faz com que a gente se conecte ou não a espíritos inferiores ou superiores. Desconfiar especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, gente, oração, buscar conexão, é um simples que a gente sabe que a gente tem um pouco de dificuldade com isso aí. Papel da consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, a gente tem muita noção do que é ruim, do que é bom. Onde é que está escrito isso, Alessandro? Na consciência de cada um. Não tem erro. A culpa é sinal de reajuste interior. Deve estimular a reparação, não o desespero. Somos culpados? Somos. Como podemos resolver? Fazendo dessa maneira. Entendeu? Eu sempre penso o seguinte: materiais eletrônicos normalmente vêm com manual. Deu problema, não está funcionando. Cheque isso, cheque aquilo. Então, assim, é uma coisa direta. Mas não tem sentimento, mas não tem isso. Mas... Se a gente tomar como um ensinamento esse processo, a gente sabe o que fazer. Né? A gente é brigado, nós temos problemas em família. O que devemos fazer, gente? Se essas pessoas que estão na nossa família estão ali por planejamento, ninguém caiu de paraquedas. Nós temos planejamento com essas pessoas que nós temos dificuldade. Pai, mãe, Filho e Espírito Santo. Todo mundo que está em nossas vidas, em nosso dia a dia, no nosso trabalho, planejamento. Então, temos problema, vamos procurar a resolução deles. A culpa e o arrependimento é o primeiro passo para a libertação moral. Pode vir em qualquer tempo e sempre é meritório. Tá? O Céu e o Inferno, capítulo 7 também. Pode vir em qualquer tempo. Mas não vamos cair naquela situação que nós espíritas sempre falamos. Não precisa ter pressa não, porque nós vamos resolver. E vamos deixando para amanhã, vamos deixando para amanhã. Só que, quem é que sabe a quantidade de tempo que a gente tem? Né? Eu vejo nas palestras, eu vejo o tempo inteiro as pessoas dizendo exatamente isso. Então não vamos deixar, porque a gente não sabe. Aquele abraço em nossa mãe, aquele abraço no nosso pai. Não percamos a oportunidade de fazer, de ser o bem. Reparação e aprendizado. Reparar é agir no bem para neutralizar o mal. A dor é mecanismo de reajuste e crescimento espiritual. A dor, a gente sempre fala da questão da dor, sempre toca na questão da dor. A dor é nossa amiga. Por quê? Porque fala, tem alguma coisa errada. O obsessor, que a gente trata aqui parecendo um grande problema, ele é um nosso amigo. Por quê? Porque ele está ali do nosso lado, cobrando, né? Está ali o tempo inteiro. O tempo inteiro nós temos os obsessores, nós temos os espíritos inferiores ao nosso lado. Só que a gente mudando essa vibração, das duas uma, ou ele vai desistir de querer lhe atrapalhar, ou ele vai seguir junto, ou ele vai acompanhar. Tomara que ele siga esse caminho. E acompanhe e saia da situação de obsessão, né? A culpa nas reencarnações. A reencarnação é meio de expiação e melhoria. Hoje o negócio está feio, viu? Progressiva. Questão 67. Questão 67. Qual o fim objetivado com a reencarnação?
expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, sem essa oportunidade que cada um de nós estamos tendo, não tem evolução. Vamos voltar para o plano espiritual, lá nós vamos encontrar com nossos mentores, com nossos orientadores, e vamos ficar por lá mesmo, porque lá mesmo a gente já fica bem. Acontece isso muitas vezes? Sim. Só que quando nós estamos afiados lá no plano espiritual, já entendemos toda a situação, quais foram os nossos erros, nossas falhas. Aprendeu mesmo? Aprendeu. Agora você vai voltar novamente para provar. Aprova, então não tem jeito. Quem acha que vai crescer espiritualmente somente no plano espiritual, está errado. As provas e dificuldades são oportunidades de resgate. Quando a culpa se torna doença, o remorso destrutivo gera sofrimento e desequilíbrio. Transformar a culpa em responsabilidade e perdão é essencial. Nessa questão, quando a gente tem as nossas conversas com os nossos assistidos, né? Seja dentro do centro espírita, no consultório, na rua, onde quer que seja, as pessoas sempre apontam o outro como culpado. E eu não vejo muita gente falar de mãe, não, gente. Mas de pai, meu Deus do céu. É o tempo inteiro. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai isso, meu pai isso, meu pai aquilo. Só que a gente analisa assim de uma maneira muito fria, né? Muito parecendo que nós somos juízes. Nós não buscamos entender o que está acontecendo com esse pai que está fazendo isso. Meu pai bebe muito, meu pai fuma, meu pai isso, meu pai aquilo. A gente nunca busca saber por que meu pai está fazendo aquilo, isso e aquilo. A gente julga e aponta. Então é importante, vamos observar. Uma das coisas que falaram muito nesses seminários aí é que a gente, muitas vezes, numa casa espírita, em qualquer lugar, às vezes a gente está passando, esbarrando em pessoas com problemas enormes. Nem sequer a gente pergunta, e aí, meu irmão, como é que você está? A gente não tem essa visão de saber como as pessoas estão. Né? Isso é terrível, por quê? Porque aqui é uma escola, nós estamos dentro de uma escola. Como é que eu vejo Fabiano o tempo todo? Como é que eu vejo fulano, cicrano e tal? Não pergunto como é que está a família, não pergunto como é que está isso, como é que está aquilo, está precisando de alguma coisa. Né? Por quê? Porque se eu tiver com algum problema, eu vou procurar. Eu procuro mesmo, choro e por aí vai. Mas tem muita gente que não, que se fecha. E às vezes a pessoa se fecha, aí o outro está vendo ali, está vendo a situação acontecer, mas tipo assim, ele não está me perguntando nada, né? A pessoa passa, entra, sai e tal, não está me perguntando nada, deixa. Quando vê, está uma ferida de todo tamanho. E aí realmente, quanto mais vai aumentando esse processo, mais difícil fica. Então vamos prestar atenção às pessoas que estão ao nosso lado. Vocês devem estar morrendo de sono, viu? Eu tenho que dar acelerada aqui. O perdão como libertação. Perdoai para que Deus vos perdoe. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar liberta o ofendido e o ofensor. Divaldo Franco comenta muito isso. Eu vou perdoar tal pessoa. Mas se essa pessoa não me perdoar? A resposta foi: o problema é dela. Né? Agora, que seja realmente um perdão sincero. Né? Porque não é aquela coisa que a gente fala assim: não, irmão, eu te perdoei. Te perdoei, mas não quero te ver, não quero passar perto de você, não quero te ver nem pintado de ouro. Né? Não perdoou. Então é aquele perdão sincero. É claro, você não precisa ser amigo da pessoa, né? De estar ali o tempo inteiro, tal. Mas se for também, se der certo de se tornar isso,
Por que eu digo isso? Porque todos nós erramos. Todos nós erramos, cometemos faltas terríveis, né? É o que eu comento, dentro de uma família, graças a Deus, graças a esse véu do esquecimento, dá esse branco na nossa mente. É providencial. Porque seria terrível se eu descobrisse o que eu fiz em minhas vidas pretéritas. Deus é mais. É melhor. Fica na tua, viu, Paulo? Deus é mais. Eu quero saber, não. Perdoar, isso aqui eu já falei. Perdoar a si mesmo é reconhecer e seguir no bem. Perdoar a si mesmo, importantíssimo, porque tem muita gente que não se perdoa. Vai vivendo, jogando para frente. Questão do remorso e tal, a gente fica impressionado realmente. Porque quando a gente conversa com as pessoas, que a pessoa fala assim, ó, tem 30 anos que eu não falo com fulano de tal. Isso é corriqueiro na nossa vivência. Tem tantos anos, eu falei, gente do céu, como que consegue, cara? E assim, né? Essa pessoa, normalmente, é uma pessoa que é cheia de dor. É dor de... Como é que é essas dores aí? Tu não sabe de dor também não, né? Tu não conhece dor não, mas tem gente aí que é dor o tempo inteiro. Como é que chama essas dores aí, Paulo? Fibromialgia. Essa fibromialgia parece que todo mundo tem isso. Ou muita gente tem. Por que essa pessoa tem fibromialgia? Né? Por que eu passo por tantas dificuldades? Por que eu... Já que deu risada, né? Tu não, né? Viu? Então, assim, tem motivo. Ah, não encontrei um motivo. Então, possivelmente, em outras existências, mas tem motivo. Nada é dado pra gente, né? Que não tenha motivo. Superando a culpa, aceitar o erro, pedir perdão, reparar e fazer o bem. Evangelho no lar ajuda na cura interior. Evangelho no lar, vocês vão ver o tempo inteiro a gente falando, orientando o evangelho no lar. Né? E muita gente aí não está fazendo, tá vendo? Muita gente não faz. Mas isso aqui realmente faz um bem muito grande. Eu tinha um evangelho no lar toda sexta-feira, a Laércio mudou. Complicou minha vida. Vamos voltar nessa semana. Porque, sinceramente, aquilo ali para mim... Não, assim, eu falo assim, mas, na verdade, como a gente, às vezes, não tem o dia certo do evangelho, mas os estudos traz um alívio, né, cara? Traz um alívio e, assim, sempre a gente está mexendo alguma coisa. Isso aqui mesmo eu montei de ontem para hoje, né? Foi de ontem para hoje. Graças a Deus. Tá dando certo, né? E agora... Como se a gente colocasse o círculo de serpelete no nosso corpo. Exatamente. E ali, ele está ali protegendo das coisas. Não, mas você disse aí do nosso muro, né? O nosso do muro da casa. Do muro da casa. Pois é, mas ele ultrapassa, viu? Ele ultrapassa. Porque vai além, né? Ele ultrapassa. Começa ali, né? Exatamente. E faz um bem danado, né? Paula, de vez em quando, como toda mulher, né? Normal isso. A porta dormiu aberta. A porta dormiu aberta. Mas, gente, qual é o problema? Já dormiu, a porta dorme, já dormiu, já acordou, já passou. Mas podia ter entrado um bicho, mas não entrou. Né? É terrível, moço. Não basta arrepender-se, é preciso reparar. Gente, presta atenção, gente. Vocês se concentram aqui, deixa eu ver como é que tá. Já tá acabando já. Tá acabando. Mensagem final dos Espíritos.
O bem que é deixar de fazer é também uma falta, né? Porque isso também é importante, porque assim, muita gente se pergunta, e aí, tem feito bem? Não. Não faço bem, mas também não faço mal, né? Tá errado do mesmo jeito. Questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Basta não praticar o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Hoje eu estava vendo aqueles negócios de Instagram, é interessante, né? Hoje estava mostrando, eu vi um videozinho, até compartilhei, de uma festa, quer dizer, num shopping, o cara colocando um veneno é remédio na bebida da pessoa e troca o copo na hora, né? Isso a gente sabe que isso acontece. Nessas festas de universidade, de faculdade, a gente comenta muito, né, Fá? Beta aí também, todo mundo que tem filho fora aí, rapaz, não beba nada em copo de ninguém. Né? Por quê? Porque pode ter alguma coisa. Né? Às vezes por brincadeira, gente. Às vezes a pessoa fala, é isso que eu falo, a gente erra às vezes por brincadeira. Por brincadeira, coloca uma bebida, coloca alguma coisa ali dentro da bebida da pessoa, a pessoa bebe, passa mal, desmaia, e aí fica na mão dos outros, né? Então, cuidado. A culpa deve nos impulsionar ao bem. O amor dissolve antigas sombras. Muita gente que hoje é nosso inimigo pode nos tornar amigo em existências futuras. E vê o crescimento, vê o esforço da pessoa em fazer o bem. Divaldo Franco tem a situação de um obsessor, né? Mais de 40 anos, se não me engano. Né? Esse obsessor parou de perturbar, de estar ali. Por quê? Porque Divaldo deu a oportunidade de cuidar da mãe dele. Na hora que ele viu aquilo ali, ele falou, não é possível. Né? Por que esse homem... Ele falou assim, não, meu filho, eu estou aqui, vou cuidar dela como se fosse minha filha, e um dia eu pretendo cuidar de você também. Então, nós somos capazes de fechar grandes feridas em nossa vida. Em relação à ferida, eu vou pedir até licença aqui, Taizinha, né, Taizinha, que é da família da gente também. Eu lembrei de uma situação de minha avó. Né? Minha avó, ela tinha muita, não vou dizer raiva não. Taizinha, fala aí, Taizinha. Ela tinha uns sentimentos assim com algumas pessoas, né? E aí ela tinha umas feridas na perna, e essas feridas não cicatrizavam nunca. Ia nos melhores médicos, ia para Salvador, ia para não sei para onde. O pessoal passava as pomadas, tal, mas não, as feridas não cicatrizavam, não fechavam. Foram cicatrizar quando ela teve mal de Alzheimer. Né? A gente fala o mal de Alzheimer, mas, gente, esse mal de Alzheimer ele vai ser estudado, ele não é mal de Alzheimer, ele muitas vezes ele faz bem. Né? É uma defesa, é coisa divina. Eu vejo dessa maneira, entendeu? Posso estar errado? Posso. Essa questão do esquecimento, né? Esqueceu? Se você for pensar que é mal, às vezes aquela pessoa é hiperativa, ela não parava, ela via muito. E agora ela está muito triste. Minha avó não podia comer tal coisa, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Com isso aí, fez tudo, esqueceu tudo. Perninha lisa, ó. Não foi? Fala isso, senão o pessoal vai pensar que é. Conclusão e reflexão. A culpa é aprendizado, não castigo. Arrependimento e reparação nos religam a Deus.
recomeça sempre. O erro é apenas o degrau para o acerto. Espírito amigo. Então todos nós erramos, todos nós teremos chances e mais chances. Mas não vamos esperar mais. Chega, viu? Está na hora de correr atrás. Vovó Zilda, 106 anos. Eu não sei se vai rodar isso aqui. Mas bora ver. Se não rodar, Beta salve e Beta conta. Esse sentimento pode vir a acontecer. Eu já só posso me Deus está comigo. Deus está acontecendo. Deus está sendo. Olha, a gente está fazendo uma propaganda de divulgação. Deixa eu falar. Não, esse aqui, eu posso dizer. Divulgação do trabalho da história. Depois eu vou te dar. Eu sei que você já está bem. Olha, você vai repetir o que eu disser. Você sente medo do que pode vir a acontecer? Jamais. Depois da aula da derrota. Repete na frase. Só vai falar com você. Você sente medo que pode vir a acontecer? Você sente medo que pode Gente, que nós possamos adquirir essa confiança, né? Em vovó Zilda, né? Porque Deus está conosco, né? Deus está conosco. Os nossos benfeitores, os nossos orientadores, eles dão um duro terrível para fazer com que a gente acredite nesse processo aqui. Então é importante, vamos confiar na nossa cura, vamos buscar a nossa reforma íntima, eles pedem pelo amor de Deus. Parece que tem momento assim, eu já comentei aqui já, que parece que o benfeitor da gente, a vontade é voar no nosso pescoço, para a gente tentar entender, né, o processo. É tudo um processo. Aqui, nenhum de nós vamos deixar de ter dificuldades. Todos teremos dificuldade o tempo todo, né? Primeiro falando assim, nós estamos ficando velho, né? Eu falei, se não quiser ficar velho, morre. Né? Morre antes, porque é o caminho. Não tem jeito. Então, muito obrigado pela respeitosa atenção de todos e espero que tenha conseguido passar um pouco desse ensinamento aí. Abraço em todos. Mais uma. Laércio pode me chamar a qualquer hora. Às vezes abusa, mas